Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos falar sobre as propriedades da adição com números inteiros. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e deixe o seu joinha. Vamos lá? Propriedades da adição. Dentro das propriedades, nós temos a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade existência de um elemento neutro. Essas três propriedades nós já estudamos nos números naturais. E a partir dos números inteiros, vai aparecer mais uma propriedade, que é a existência de um elemento oposto. Tudo bem? Então, vamos revisar todas elas e conhecer a existência de um elemento oposto. Propriedade comutativa. Na adição de dois números, a ordem da parcela não altera a soma. Como é que isso acontece? Se eu tiver aqui 2 mais 3, nós sabemos que a nossa resposta é igual a 5. Se eu alterar a ordem dessas parcelas, o 2 é uma parcela, o 3 é outra parcela. Então, vamos colocar o 3 primeiro. 3 mais 2. 3 mais 2, nós vamos ter igual a 5 também. Ou seja, eu modifiquei a ordem desses números e o nosso resultado continuou sendo o mesmo. Então, se eu inverter essa ordem, o resultado continua o mesmo. Isso acontece também com números negativos. Se eu tiver menos 3 mais menos 5, Como são negativos, o que a gente faz com números negativos? Os dois são iguais, então a gente conserva o sinal e soma os números. 3 mais 5 dá 8, então dá 8 negativo. Isso também ia acontecer se eu colocasse o menos 5 primeiro. Menos 5 mais menos 3, nós vamos ter igual aqui, conserva o sinal, 5 mais 3 dá 8. Então, o resultado continua o mesmo. Professor, e se os números têm sinais diferentes, como é que fica? Tudo bem, se a gente pegasse menos 5 mais 3 positivo, como é que isso daqui ia ficar? A gente olha o quê? Olha quem é que é maior, quem é que tem o maior valor absoluto, ou seja, o número sem o sinal. 5 é maior do que 3, então 5 é negativo, então minha resposta é negativa. 5, aí a gente subtrai os números, 5 menos 3 dá 2. Quando os sinais são diferentes, lembrando aqui das regras da adição, a gente faz o quê? Sinais diferentes, nós vamos subtrair esses números e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, nós vamos subtrair 5 com 3, que dá 2, e o 5 é maior do que o 3, Sem o sinal, o 5 é maior do que o 3. Então, ele é negativo, então a minha resposta é negativa. Vamos mudar essa ordem, vamos colocar o 3 primeiro. 3 mais menos 5. Então, se eu tenho 3 mais menos 5, a minha resposta vai ser quanto? Menos 2 do mesmo jeito. Então, essa é a propriedade comutativa. A ordem não vai alterar a nossa soma, não é isso? A ordem das parcelas não altera a soma. Vamos lá para a nossa segunda propriedade de hoje? Propriedade associativa. Gente, a propriedade associativa é muito parecida com a comutativa. A diferença é que na comutativa, a gente só trabalha com dois números. Na associativa, nós podemos trabalhar com mais de dois números, de 3 ou mais números. Em uma adição com 3 ou mais parcelas, independentemente da ordem em que realizamos as somas, o resultado é o mesmo. Então, nós só temos que prestar atenção quando ele fala 3 ou mais. Então, com esta dica aqui, vocês não confundem a propriedade comutativa com a propriedade associativa. A propriedade associativa são 3 ou mais parcelas, 3 ou mais números.
diferente da propriedade comutativa, que só trabalha com 2 números. Então, se eu tivesse aqui, exemplo, né? Vamos colocar aqui 3 mais 2 mais 1. Vamos lá. 3 mais 2 mais 1, eu quero resolver primeiro estes dois aqui, ó. Então, ó, 3 mais 2 dá 5, mais 1, que vai ser igual, aí 5 mais 1, 6. Agora, suponho que continua aqui o mesmo número, 3 mais 2 mais 1. E aí, eu quero resolver primeiro esses dois últimos. Ao invés de ser os dois primeiros, eu quero resolver os dois últimos. Então, nós vamos ter 3 mais 2 mais 1, 3, que é igual a 6. Então, vejam que eu posso escolher quem eu vou resolver primeiro quando ocorrer a adição. Então, você pode escolher. Então, não é obrigado você começar com os dois primeiros ou com os dois últimos, né? Então, você escolhe o que você acha melhor. Se serve com número negativo, serve também com número negativo. Ó. Exemplo 2. Se a gente tivesse menos 3 mais 5 positivo mais 2 positivo, como é que a gente poderia resolver isso daqui? Bom, eu poderia resolver primeiro essas duas aqui, ó. Os dois primeiros, ó. Menos 3 mais 5. 5 é maior do que 3 e é positivo, então aqui também é positivo. Eu estou devendo R$3 e tenho R$5 para pagar, então eu vou ter um troco de R$2. Então, 2 mais 2, nós vamos ter igual a 4. Se você pegasse essa mesma conta, né, aqui, menos 3 mais 5 mais 2 positivo, nós vamos agora resolver, ao invés de resolver os dois primeiros números, eu vou resolver aqui os dois últimos, ó. E aí nós vamos ter menos 3 mais 5 mais 2 dá 7 positivo, ó. 7 positivo. E aí o que acontece? Eu estou devendo R$3 e tenho R$7 para pagar. Logo eu vou ter aqui um troco, né? 7 é maior, eu vou ter um troco. Estou devendo 3, pago 7, ainda vou ficar com quanto? Com R$4. Tá ok? Então essa é a nossa propriedade associativa. Vamos para a nossa próxima propriedade. Existência de um elemento neutro, ok? Vamos lá. O elemento neutro da adição é o zero. Ao realizar a soma de um número com zero, o resultado é sempre o próprio número. Se eu tivesse aqui 3 mais 0, a minha resposta é igual a 3. Se eu tivesse menos 3 somado com 0, a minha resposta continua sendo o menos 3. Qualquer número que se some a 0, a resposta será o próprio número. E essa é a existência de um elemento neutro. Então, um número que não altera o resultado. E na adição, esse número é o 0. Tá certo? Então, vamos para a nossa próxima propriedade, a nossa nova propriedade. O que ela diz? Para todo número diferente de 0, existe um número que é o seu oposto, e a soma desse número com o seu oposto é igual a 0. Quem é o elemento oposto? Gente, vamos pensar aqui. Oposto. Rapidinho aqui. Vem comigo. Oposto. O que é o oposto? Se eu tenho o número 3, então o oposto de 3 é menos 3, né? O oposto de um número é ele com sinal trocado. E o oposto de menos 5 é 5 positivo. Então, o oposto de um número é nada mais, nada menos do que este número com o sinal trocado. Então, o que diz aqui essa propriedade? Está dizendo
que existe um elemento oposto quando a soma deles é igual a zero. Se eu pegar 3 mais 3 negativo, quanto é que dá aqui? Eu tenho 3 positivo, somando com 3 negativo, tenho R$3, estou devendo 3, consegui quitar minha conta, não estou devendo nada. Ou se eu tivesse aqui, estou devendo R$5, tenho R$5 para pagar essa conta. Então, eu não estou devendo nada. Então, quando eu somar um número e a soma deles der zero, é porque eles são elementos opostos. Então, menos 5 e 5 são opostos. Então, essa é a nossa nova propriedade que nós não tínhamos nos números naturais, tá ok? Então, aqui nós temos o 3 e o menos 3. Então, nós temos o número positivo e o negativo. E por isso que ele não existia nos números naturais, porque nos naturais não existem os números negativos. Tá ok, pessoal? Eu espero ter te ajudado nessa aula. Vamos lá para as nossas atividades. Quero deixar um abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.